Palhetas. Distribuição Sinapse. Espelho dos paradoxos. Autorretratos. Rembrandt van Rijn. Em 1428, Masaccio pinta cenas da vida de São Pedro para a Capela Brancati, na igreja de Santa Maria do Carmo, em Florença. Ele se coloca entre os ouvintes do Sermão de Pedro. Seu biógrafo, o pintor Giorgio Vasari, relata que o retrato foi executado com a ajuda de um espelho. Meio século mais tarde, em uma epifania, na qual atribuiu aos Reis Magos os traços da família Médicis, Botticelli aparece no canto da cena. Na mesma época, Dürer pinta a si mesmo no centro de O Martírio dos 10.000 Cristãos, ou no canto de A Adoração da Santíssima Trindade. Ele também usa a si próprio como tema de seus quadros. Em um século, o anônimo pintor artesão se tornou um personagem que lida com príncipes, que ousa representar a si mesmo como aos nobres e que assina suas obras. No século XVI, o autorretrato tornou-se um gênero à parte. Rafael, Parmigianino, Tiziano, Tintoretto. Para Rembrandt, o autorretrato será uma atividade constante. Desde os 20 anos até a sua morte, aos 63 anos, o pintor desenhou, gravou e pintou seu próprio rosto quase 100 de vezes. Desde seus primeiros quadros, por volta de 1625-1626, Rembrandt se retratava em cenas religiosas. Em O Apedrejamento de São Estevão, ele representa a si próprio no meio da multidão, ao lado de seu amigo, o pintor Jan Lievens. Ou ainda, pinta uma cena não identificada da história antiga, ou do Velho Testamento. Atrás do cetro do rei, o jovem Rembrandt. Mais tarde, estabelecido em Amsterdã e bastante conhecido, ele pinta a si mesmo com sua jovem esposa, Saskia, em trajes renascentistas. Ele levanta sua taça, rindo, diante de uma mesa posta. Um cliente de uma taverna com uma prostituta sentada no seu colo ilustra a parábola do filho pródigo que dilapida sua fortuna. É também uma maneira irônica de se proteger das tentações da riqueza. Na
mesma época, Rembrandt, inspirando-se em Rubens, o pintor mais famoso da época, pintou a elevação da cruz. Ele se colocou bem no centro, entre aqueles que crucificavam Jesus Cristo. A pintura de Rembrandt cresceu e se desenvolveu em um mundo marcado pelas diferentes religiões. Se o homem podia se passar por uma espécie de livre pensador afastado das igrejas, ele era também impregnado por tradições espirituais. Eremitas, filósofos, sábios, magos, padres, profetas e santos aparecem em seus quadros. Junto a essas hordas de personagens meditativos, o pintor representava a si mesmo em todo tipo de traje e de pose, mas sob uma luz especial que ele tomou emprestado de Caravaggio e à qual ele dá um novo sentido. Rembrandt usa o claro escuro para sugerir a intensidade emocional, a revelação, a meditação. A vaidade, um gênero de pintura muito comum na época, abre um espaço emblemático. Os objetos são dispostos de maneira a criar uma espécie de narrativa moral, uma cadeia de meditação permanente. O autorretrato pode assim ser considerado como o contraponto da vaidade, a imagem daquele que observa a vaidade. O espelho, que aparece frequentemente nas vaidades, é que torna o autorretrato possível. Se tornado a partir do século XIV um objeto doméstico comum, o espelho intriga pintores e sábios. Os cientistas descobrem no espelho paradoxos da simetria e do infinito. Os pintores, os paradoxos da representação e do olhar refletido. Um pintor austríaco, Johannes Gump, contemporâneo de Rembrandt, revela o dispositivo. O pintor é posicionado ao mesmo tempo no eixo do espelho e no da tela. Para observar seu próprio reflexo, ele deve então virar regularmente a cabeça ou os olhos, e é assim que Gump pinta a si mesmo. O cachorro e o gato que se ameaçam talvez estejam ali para lembrar que o olhar, aos poucos elaborado pelo pintor, é o produto de um longo combate. Daí a tensão frequente que percebemos nos autorretratos. A tela se torna, por sua vez, uma espécie de espelho, e o espectador terá a impressão de que os olhos do pintor o estão observando. Será que o espelho tornou os retratos fiéis? Rembrandt foi representado muitas vezes por seus alunos. Por muito tempo, muitas dessas telas lhe foram atribuídas. O rosto visto pelos outros se parece muito com o rosto que mostram seus autorretratos. Mas não é exatamente igual, pois, outro paradoxo, a imagem refletida é invertida. O lado esquerdo, pintado como é na verdade percebido pelo espectador como o lado direito de um rosto que estivesse à sua frente. Como os rostos raramente são simétricos, a imagem do autorretrato é enganadora. Se o pintor se mostra enquanto trabalha, ele tem de enfrentar outra consequência desse paradoxo. Para os destros, a palheta e o tento ficam na mão esquerda, e é a mão direita que maneja o pincel. A imagem no espelho inverte essa relação. Portanto, os pintores clássicos deviam trapacear para transformar sua mão esquerda em mão direita. A radiografia de um autorretrato da National Gallery de Londres mostra que Rembrandt, no início, pintou a si mesmo tal qual ele se via. Mas o pintor preferiu depois apagar os instrumentos para não parecer canhoto. Mais tarde, os pintores não teriam mais nenhum cuidado com a camuflagem. David, Manet, Van Gogh ou Cézanne pintavam a si mesmos exatamente como se viam. Sua mão esquerda tornava-se uma mão direita que segurava a palheta. As fotografias provam que Cézanne era, na verdade, destro.
Caillebotte, em um autorretrato, mostra a decoração exatamente como ela aparecia refletida num espelho. Parece que ele pinta com a mão esquerda. E o moinho de La Galette, de Renoir, que ele possuía, também aparece invertido. Nos autorretratos de Rembrandt, o rosto virado para o espectador é iluminado do lado esquerdo. Duas exceções: o autorretrato em Washington e o autorretrato em Colônia. Essa técnica de estúdio do pintor que trabalha diante de um objeto iluminado pela esquerda é a mais frequente. O pintor destro pode distribuir suas pinceladas mantendo a luz do lado certo do pincel. Assim, ele sempre vê o que ele fez sem ser incomodado pela sombra da sua mão. E como seu modelo é iluminado pela mesma fonte de luz, há uma relação direta entre as modulações da imagem e os gestos do pintor. Na gravura, o princípio é o mesmo. A densidade dos traços gravados sobre uma placa de cobre indica o sombreamento. Mas como a tiragem da prova sobre papel se faz por contato, o desenho é invertido. A maior parte dos autorretratos gravados de Rembrandt mostra, portanto, uma iluminação que parece vir da direita. O tamanho dos quadros varia muito. 15 centímetros de altura para o retrato de Munique e 1,35 m para o da coleção Frick. Certos retratos foram cortados pelos colecionadores. Em 2 dos retratos ovais do Louvre, podemos distinguir farpas na beirada da madeira e as pinceladas são interrompidas bruscamente. O outro retrato, ao contrário, mostra a chanfradura original. O claro escuro impõe a Rembrandt uma técnica de composição razoavelmente constante. O pintor utilizava uma preparação uniforme de claridade média e de tom avermelhado que muitas vezes ficava aparente em certos pontos. Ele começava por um esboço leve em meia tinta e construía seu quadro distribuindo as tintas escuras em finas camadas e depois as claras em camadas mais espessas. Ele terminava pelas partes mais iluminadas ou pelos reflexos, que em geral eram as zonas mais emplastradas. Nos primeiros autorretratos de 1629, as pinceladas eram visíveis. Os cachos da cabeleira eram sugeridos por pequenas curvas traçadas com a ajuda do cabo de um pincel aplicado sobre tinta ainda fresca. A preparação subjacente era assim descoberta e dava um tom avermelhado aos cabelos. Essa rapidez de execução, essa aparente falta de acabamento, deve ter chocado muitos dos seus contemporâneos. Uma grande parte do rosto ficava na sombra, o que contrariava as regras dos retratos em voga na época. O espectador confronta-se com uma imagem contrastada, incompleta, que ele terá de completar com sua imaginação. O autorretrato com o gorro e a corrente de ouro, que está exposto no Louvre, pintado sobre um painel de madeira oval, foi pintado 4 anos mais tarde. A imagem foi composta sobre uma preparação castanho-avermelhada visível nos cabelos. Podemos perceber até mesmo a textura da madeira. Sobre essa preparação, para compor o fundo, uma camada cinza ligeiramente translúcida. O rosto, muito mais compacto, é composto por pequenas pinceladas fechadas. Rosa nas bochechas, amarelo em volta dos olhos e no nariz, cinza na parte inferior do rosto, verde perto das orelhas, carmim e preto para os lábios. As pontas do bigode são gravadas com o cabo do pincel com a tinta ainda fresca. À esquerda, os cabelos são desenhados. Pequenas pinceladas em curva espalham um pigmento preto bastante fluido sobre o fundo avermelhado mais claro. À direita, na sombra, o mesmo preto foi utilizado, mas de maneira mais densa. A corrente de ouro é cinzelada com a ajuda de arabescos cor de ocre. Os brilhos são criados por toques amarelos e os reflexos da luz por tinta branca.
No autorretrato da coleção Frick, datado de 1658, as pinceladas se adaptam às texturas. As cordas do cinto vermelho, as dobras da manga branca, as peles da capa violácea, as pregas da camisa amarela, os reflexos pretos e dourados do brocado, o brilho da bengala prateada. Mais uma vez, pinceladas muito mais finas esculpem o rosto e sugerem rugas, inchaços, rubores, brilhos pálidos. Na época, a moda na Holanda era a representação meticulosa dos materiais e dos tons de pele. Rembrandt deixa grandes porções de tinta bruta ultrapassar os contornos. Empastamento, salpicado, transparências, raspagem. O pintor se interessava até pelo material dos pigmentos que ele esculpia para gerar uma textura alusiva. A semelhança não era mais obtida à custa de paciência, de acabamento, mas graças à rapidez do gesto, no combate com a tinta. Os quadros de Rembrandt mostram a pintura enquanto ela está criando a si mesma. Rembrandt frequentava leilões e comprava lotes de trajes antigos, armas ou chapéus. Nos seus autorretratos, ele usa vários disfarces. Muitos autores consideraram esse aspecto como a marca de uma personalidade extravagante. Porém, acessórios e situações muitas vezes tinham outras explicações. Muitas vezes o pintor se retratou com peças de armadura, colete ou capacete. As peças de armadura poderiam ser uma espécie de chamado patriótico. As províncias holandesas tinham acabado de conquistar sua liberdade contra a Espanha. Minerva, deusa da guerra, muitas vezes simbolizada pela sua armadura e seu capacete, tornou-se protetora dos pintores e substituiu aos poucos São Lucas. A representação das superfícies metálicas com seus brilhos também é, para o pintor, uma maneira de mostrar sua destreza. Enfim, a armadura é o símbolo da precariedade da glória. Muitas vezes Rembrandt aparece com uma touca ou boina. Derivada do boné acadêmico, a boina é associada aos artistas e à sua vida livre. Ela está presente em uma gravura de Lucas de Leyde, talvez um autorretrato no qual Rembrandt tenha se inspirado. Como metáfora, a boina pode simbolizar a genialidade artística. A corrente de ouro era a recompensa de um soberano para o pintor. Tiziano havia recebido uma de Carlos V, Vasari de Pio V, Rubens de 3 soberanos. Rembrandt se retrata com diversas correntes de ouro, mas é pura ficção, pois ele não estava ligado a nenhum soberano. O metal amarelo com seus reflexos também era um teste de virtuosidade pictórica. E o ouro é uma discreta lembrança da vaidade dos ricos. Ao deixar Leyde, tranquila cidade universitária, para ir para Amsterdã, capital cosmopolita, o pintor mudou de status. Baseando-se no exemplo de Rubens, que se retratou com um altivo chapéu debruado, Rembrandt se retratou como burguês usando um chapéu. Como haviam feito antes Rafael, Michelangelo ou Tiziano, o pintor assinou pela primeira vez uma obra apenas com seu nome de batismo, Rembrandt. Ele fez um autorretrato usando o chapéu e o costume preto usados pelos seus principais clientes. Os contemporâneos de Rembrandt se vestiam sobriamente de preto, mas às vezes gostavam de se disfarçar. Muitos dos autorretratos mostram trajes ricos e coloridos que tinham estado na moda havia mais de um século. Rembrandt viu ser vendido em Amsterdã o retrato de Balthazar Castiglione, pintado por Rafael. Ele chegou até mesmo a fazer um croquis do retrato. Talvez ele tenha visto o retrato de homem de Tiziano. Os dois quadros o inspirariam. Aos 34 anos, ele retratou a si mesmo em um traje renascentista, na mesma posição altiva que os personagens dos grandes pintores italianos.
No autorretrato em costume oriental, a pluma, o turbante, a capa, a túnica de cetim e o cinto formam um catálogo de matérias difíceis de serem representadas na pintura. A pelagem do cão, pintada mais tarde, cria um contraponto irônico a essas texturas. O personagem talvez derive do Rei Mago de um quadro de Rubens. Rembrandt retrata a si mesmo no início da sua carreira em um ateliê de Leyde, diante de um painel de madeira sobre um cavalete. Ele só voltaria a fazer outros autorretratos como artista 26 anos mais tarde. De fato, a partir de 1652, nos autorretratos pintados, um de seus trajes mais frequentes era uma espécie de blusa com o colarinho aberto e com a cintura presa por um cinto. Era o seu traje de trabalho, que aparece em uma série de gravuras que mostram Rembrandt perto de uma janela enquanto desenha. Os pintores da sua época representavam-se muito bem vestidos. Rembrandt retrata a si mesmo no trabalho sem afetação. Ele aparece desarrumado usando estranhos turbantes disformes. No quadro do Louvre, a paleta e o tento são, com o rosto, os únicos elementos que saem da sombra. No quadro de Kenwood House, aparecem os mesmos instrumentos de trabalho. Os arcos de círculo do fundo foram alvo de várias especulações. Símbolos cabalísticos? Atributos da perfeição divina? Figuração da arte? Ou sinais da virtuosidade do artista capaz de traçar um círculo perfeito à mão? Talvez devamos ver nesses arcos apenas um esboço de um mapa mundi, como vemos tantas vezes na pintura holandesa do século XVII. Uma maneira para o velho pintor de mostrar que tem consciência da sua universalidade, ou talvez outra lembrança da vaidade do mundo. Última máscara, a do velho sábio. Rembrandt representa a si mesmo como São Paulo. O santo pode ser reconhecido pelas escrituras e pela espada que sai do seu casaco. Paulo foi a principal fonte de inspiração dos teólogos da Reforma porque pregou a doutrina da justificação pela graça. Um dos quadros mais enigmáticos é o de Colônia. Rembrandt pinta a si mesmo muito mais velho do que nos outros retratos daqueles anos. Ele aparece sorrindo ironicamente. À esquerda, distinguimos uma silhueta. A tela foi recortada e, em alguns lugares, repintada. A radiografia mostra uma mão direita com um pincel que depois foi apagada. Um quadro pintado 20 anos mais tarde por um aluno de Rembrandt nos permite hoje elucidar a cena. Talvez um episódio da vida lendária de um artista da antiguidade, Zeuxis. Ao pintar uma mulher com ar cômico, o artista riu tanto que acabou morrendo. Rembrandt foi algumas vezes acusado de pintar personagens feios em um universo escuro. Pintar a si mesmo muito mais velho e fazendo uma careta pode ter sido uma maneira de defender a sua originalidade. E a alegoria era clara. Diante da velhice e da morte, todos os pintores são iguais. A contemplação do próprio rosto representa para Rembrandt a meditação sobre os simulacros e sobre a vaidade da carne. Quando jovem, ele começou a testar em si mesmo a expressão das emoções. A sucessão dos autorretratos representa a história do rosto. Cabelos grossos e crespos, nariz grande, rosto maciço, boca muitas vezes entreaberta como se o homem tivesse dificuldade para respirar. Rembrandt sabe que é desprovido de graça. Ele observa os estragos do tempo, da adolescência desgrenhada à maturidade triunfante e da maturidade à decrepitude da velhice.
O trabalho, as vigílias de estudo, as preocupações financeiras, os lutos familiares desenham bolsas sob os olhos, marcam as rugas, burilam o rosto. Essas metáforas da linguagem diária provêm do vocabulário da arte. O tempo trabalha como um artista sobre os rostos humanos. A sucessão dos autorretratos é rigorosa como uma aula de anatomia. Em seus autorretratos pintados, Rembrandt muitas vezes está com os olhos na sombra, sinal, na época, de um espírito perturbado e pensativo. O rosto impassível traduz a introspecção, a dúvida, a solidão, a observação lúcida e desabusada. Nessa repetição obstinada, encontra-se uma figura que assombra o fim do Renascimento europeu, a melancolia. A teoria antiga distinguia 4 temperamentos: o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. O poeta e o pintor costumavam ser tocados pela melancolia, uma das formas da genialidade. Dürer criou uma imagem misteriosa dessa figura alegórica. Durante a vida de Rembrandt, o britânico Robert Burton publicou a sua Anatomia da Melancolia. O Hamlet de Shakespeare, as Madalenas de Georges de Latour, o Aristóteles pintado por Rembrandt também são imagens da melancolia. Hoje dispersos em mais de 30 coleções, os preciosos autorretratos de Rembrandt jamais poderão ser reunidos em uma exposição. A reconstrução artificial das imagens nos permite recriar um museu imaginário e reatar o fio da narrativa de Rembrandt. Porque esses quadros também são uma narrativa. Cada retrato ecoa os outros quadros que estão criando a si mesmos. E será que nesses outros quadros não encontramos às vezes o olho do pintor discretamente dissimulado em meio ao movimento da imagem? Versão brasileira Audio News.